Som. Amém, irmãos. Glória a Deus. Prazer estar aqui no aniversário da igreja. 21 anos. 21 são, biblicamente, são 3 ciclos de 7. A Bíblia fala sobre ciclos na Bíblia. E de 7 em 7 anos se dá um novo ciclo. Não sei quanto tempo tu está aqui, mas eu creio que Deus tem algo especial para o novo ciclo. Amém, irmãos? Amém. Meu nome é Márcio, eu sou aqui não sou de Campo Grande, mas moro aqui desde 2008. Cheguei aqui em 2008, tem um ministério chamado Servos de Cristo aqui na Marquês de Lavradio. Também tem uma rede ministerial, chamada Radar, que engloba pessoas de outros locais, E estamos aqui para servir ao Senhor. Sou casado, três filhos, e amamos essa cidade, porque é uma cidade abençoada. Amém, irmãos? Eu gosto de Campo Grande. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós louvamos a Ti por esse tempo que podemos estar aqui na Igreja Batista de Itatiaia. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre esse novo ciclo que se inicia, e eu oro a Deus para que o Senhor abra os céus, derrama o Teu Espírito, unge-nos para coisas maiores, em nome de Jesus, amém. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, quero fazer esse texto, a leitura desse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria que você colocasse a mão na sua cabeça, outra no seu coração, e repetisse comigo essa oração. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu consagro o meu ser a Ti. Eu peço que o Senhor renove o meu entendimento
para que eu possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, que a verdade possa confrontar todo engano no meu entendimento, e que a verdade, como uma luz, resplandeça sobre as trevas, em nome de Jesus. E eu apresento o meu coração diante de Ti, pois a Tua palavra diz que o nosso coração é o solo na qual é lançada a semente. Senhor, remove as pedras, remove os espinhos, em nome de Jesus, e faz do meu coração um bom coração, um bom e reto coração, que recebe a Tua palavra, e que essa semente germina, cresce e produz muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse é um episódio que marcou a história e o início de um grande mover de Deus entre os discípulos de Jesus. Jesus caminhou 3 anos e meio discipulando, ensinando seus discípulos. A Bíblia diz que havia multidões que o seguiam. A Bíblia também diz que havia os 70 que o seguiam. A Bíblia fala também que entre os 70 discípulos tinham 12, e dentre os 12 tinham 3 principais, e dentre os 3 tinha João, o discípulo amado. Ele mesmo cita no Evangelho segundo João, que ele é o discípulo amado pelo menos 5 vezes, ele falando dele mesmo, parece até presunção, mas era alguém que sabia que realmente quem ele era perante o Senhor, e ele se sentia um discípulo amado. Jesus então treina, prepara esses 12, em especial 12, um vai trair a Jesus, 11 vão dar continuidade àquilo que Jesus ensinou durante 3 anos e meio. Mas veja bem, irmãos, Jesus também deixou essa palavra para eles, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, porque não bastava somente o conhecimento que eles tinham, mas o conhecimento que eles tinham, segundo a revelação e ensino de Jesus, precisava também de poder de Deus. Se eles precisaram de poder de Deus, irmãos, nós também precisamos, amém, irmãos? Porque muitas pessoas estão fracas na fé, porque muitas pessoas não estão produzindo frutos, porque muitas pessoas, quando já deveriam ser pais espirituais, não estão sendo, porque não estão crescendo, não estão sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Jesus então, na data da Páscoa, é quando ele entrega a sua vida naquele ano. Passado então 50 dias tem esse acontecimento, mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao 3º dia, e durante 40 dias ele ainda ficou ensinando os seus discípulos, irmãos, acerca do reino de Deus. E durante 7 dias, os discípulos então, a Bíblia diz que mais de 500 viram Jesus ressuscitado, mas só tinha 120. Onde estavam os outros? Não sei onde eles estavam, mas eles não obedeceram, eles não deram ouvidos à voz de Jesus, e eles não estavam buscando o poder de Deus. Então, durante esse período de 7 dias, o que eles ficaram fazendo? A Bíblia diz que eles estavam se reunindo no cenáculo. Eu tive a oportunidade de passar por esse lugar em Jerusalém e ter uma experiência com o Senhor também naquele lugar. Mas veja bem, durante 7 dias a Bíblia diz que eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam louvando ao Senhor, e eles estavam se arrependendo dos seus pecados, conforme a promessa de Joel citada no capítulo 2. Porque veja, o que determina o quanto você recebe de Deus, não é Deus que determina, é o quanto você deseja, é o quanto você tem sede pela presença de Deus, é o quanto você quer viver algo novo no Senhor. A gente pode vir culto após culto aos domingos, irmãos, isso é importante, sim, é importante, mas mais importante do que isso é a nossa vida no dia a dia com o Senhor, irmãos. Você precisa entender isso.
A vida cristã não se resume a estarmos na igreja, a virmos semanalmente a um culto. Não, a vida cristã não se resume a isso. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e produzir muitos frutos nessa terra. Vai chegar um dia que nós vamos nos achegar diante do Senhor. E o que nós vamos apresentar para Ele, irmãos? Nós temos que ter frutos para apresentar. Porque a Bíblia diz que quem não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Mas Deus quer nos dar poder para que a gente possa produzir muitos frutos para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Temos um chamado no Senhor, irmãos. Aleluia. Não é só quem prega, não é só o pastor, não é só alguém que dá aula na escola bíblica ou canta que tem chamado. Todos nós temos chamado, para quê? Para sermos testemunhas do Senhor, aonde o Senhor tem nos estabelecido. O pastor não vai estar no seu trabalho onde tem pessoas que não conhecem a Jesus. O pastor não vai estar na sua casa onde os seus filhos e filhas talvez não conheçam a Jesus. Você está num lugar estratégico. Você é um missionário de Deus, onde você tem sido plantado pelo Senhor. Lá na tua rua você é um missionário. Os seus vizinhos é um campo missionário. O seu local de trabalho é um campo missionário. Onde você estuda é um campo missionário. E você é a testemunha de Cristo naquele lugar. Amém, irmãos? Nós fomos salvos não somente para um dia ficarmos aqui aguardando a volta de Jesus. Não, irmãos, nós somos salvos para sermos reconciliados com Deus e com o propósito pela qual eu e você nascemos nessa terra. Deus tem um propósito para você, e para que a gente possa cumprir o nosso chamado e viver o propósito de Deus, nós precisamos do poder de Deus. Não é possível ser testemunha do Senhor sem poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando não há poder, nós ficamos afadigados, cansados, e nós infelizmente acabamos frustrando o plano de Deus para as nossas vidas. Mas aqueles discípulos ficaram lá 7 dias buscando ao Senhor, e quando eles estavam então reunidos no mesmo lugar, então ali veio o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, coisas aconteceram, coisas que nunca tinham acontecido, irmãos. Porque veja bem, quando o Espírito Santo vem, as coisas que acontecem não é do jeito que a gente pensa. Você já tinha visto algum relato na Bíblia em que o Espírito Santo tinha vindo como língua de fogo, e aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas? Tem algum relato na Bíblia, irmãos? Em algum momento na Bíblia tinha algum relato disso? Não tinha. Porque quando Deus vem, irmãos, tudo pode acontecer. Mas uma coisa vai acontecer, é que o poder de Deus vai vir sobre as nossas vidas. E eu digo para ti, nós precisamos novamente de um batismo de poder, de um batismo de Espírito Santo, para que você, daqui a 7 anos, quando tiver concluído 28 anos na igreja, mais um ciclo sendo cumprido, essa igreja não cabe a mais pessoas nesse lugar, e já tem aberto outros campos em outros lugares. Porque tu acha que Deus quer somente a igreja presente aqui em Itatiaia, nesse bairro? Não, irmãos, Deus quer expandir, Deus quer levar a igreja a abrir em outros lugares, a igreja expandir para outras regiões, para outras cidades, aonde estão aqueles que irão. Aleluia. Quando há um mover de Deus, você pode ter certeza, irmãos, muitas pessoas não ficam mais sentadas somente no banco esperando receber uma bênção. Quando há um mover de Deus, eu me converti no Japão no ano de 98, fevereiro de 98, uma pequena igreja brasileira, de brasileiros que tinham ido trabalhar, e eu também tinha ido trabalhar lá no Japão, e todos nós que fomos daqui para lá, eu sou do interior de São Paulo, nós fomos para ganhar dinheiro. Eu não conhecia japonês crente, pastor, não conhecia japonês crente. Daí fui morar com um crente, mas ele era um crente desviado esse, mas tinha uma Bíblia lá. Eu falava assim para ele, eu estava tão mal, eu falei, me empresta aí tua Bíblia para eu dar uma lida, na expectativa que aquilo me renovasse ou acontecesse alguma coisa na minha vida. Aí em 94 eu vou para uma cidade, meu primo
fala assim para mim: Márcio, vamos jogar bola. Sábado de manhã o pessoal trabalhava sexta-noite, sábado de manhã ia jogar futebol. E eu gostava muito de jogar futebol, fui também. Cheguei lá e falou assim: ó, só eu e você que não é crente, esse povo todo é crente. E eu pensei: crente joga bola? Porque eu não conhecia japonês crente, ainda crente jogando bola, para mim já era outro negócio de outro mundo. E eu pensei: como é que se joga bola com crente? Porque quando tu é do mundo, a boca é mais suja do que o lixo do banheiro, que a gente só fica falando palavrão, xinga e tal, quer brigar, não sei o quê. Eu falei: como é que joga bola com crente? Eu nem sei, eu ficar com a boca fechada, só jogar bola aqui e pronto. Mas naquele contexto eu conheço uma igreja, um povo crente, e ali eu me converto ao Senhor. De uma igreja de 30, 40 pessoas, houve um grande mover de Deus, porque mover de Deus só acontece onde há sede e fome pela presença de Deus, irmãos. A tua vida de oração determina o quanto você quer de Deus. Se você não tem uma vida de oração, você pode ter certeza, não há mover de Deus na tua vida, consequentemente não há poder de Deus manifestando na sua vida. E muitas vezes não basta só orar, precisamos jejuar. O jejum é uma disciplina que mostra o quanto nós queremos de Deus. Já fiz vários jejuns, porque eu queria mais de Deus, eu queria viver algo novo no Senhor. Deus tem algo novo, amém, irmãos? Aleluia! Não é a mesma coisa de sempre. Deus sempre tem algo novo. Esse culto pode ser diferente, porque se Deus se mover aqui, vai ter algo diferente do Senhor. Aleluia! E nós precisamos disso. Então, quando eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas das nações. Veja, existem várias variedades de línguas. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 12, o dom de variedades de línguas. Existem variedades de línguas. Essas línguas aqui são línguas das nações, porque era uma festa. Existem 3 principais festas bíblicas: festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa do Tabernáculo. São festas proféticas. Não é só uma festa dos judeus, são festas proféticas. Por que eu digo isso? Porque Jesus não morreu na Páscoa, sim ou não? Aquilo que foi expressado em Êxodo capítulo 12, pela primeira vez, a primeira Páscoa, o Páscoa, o cordeiro que morreu, e que eles deveriam comer da carne desse cordeiro, pegar o sangue e colocar nos umbrais, estava se cumprindo agora literalmente no cordeiro de Deus, Jesus o Cristo de Nazaré, amém, irmãos? Amém. O derramamento do Espírito Santo aconteceu quando? Na festa de Pentecostes, mas no hebraico, na verdade, lá no Antigo Testamento fala que é a festa de Shavuot, a festa das semanas. Era um tempo que eles celebravam o quê? Eles celebravam a colheita do trigo. Eles também celebravam o recebimento da Torá, da lei, porque quando Moisés sobe no monte para receber a lei, é exatamente 50 dias depois da primeira Páscoa em Êxodo capítulo 12, irmãos. Exatamente. E agora então eles recebem também o que? O Espírito Santo. Porque as festas bíblicas são festas proféticas de acontecimentos nessas datas. E eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. E essas línguas, como eu disse, língua das nações. É diferente das línguas que está citado em 1 Coríntios 14, que é para edificação pessoal. Vai falar também das línguas que são para interpretação. E das línguas que são de intercessão, porque a Bíblia diz que é variedades de línguas, não é uma coisa só, não é uma coisa igual, e às vezes a gente acaba se embolando no meio disso tudo. Mas veja, irmãos, algo novo aconteceu, porque Deus é um Deus de novidade, irmãos. Aleluia. Deus é um Deus que faz coisas novas. Princípios e valores bíblicos não mudam, mas quando o Espírito Santo vem, tudo pode acontecer, irmãos. Eu só sei de uma coisa: quando há um mover de Deus, milagres acontecem, curas acontecem, libertações acontecem, pessoas que estão mortas espiritualmente são renovadas, são vivificadas, porque o que nos dá vida não é eu mesmo. Se eu sou um ramo, quem me dá vida é a videira verdadeira, na qual escorre a seiva para os galhos, e os galhos produzem frutos.
É o Senhor que nos dá vida, irmãos. Por isso que se você não tem uma vida com Deus, você não tem vida. Você é como um mero mortal, um homem natural. Mas quando tu tem uma vida com Deus, você se torna uma pessoa sobrenatural, irmãos. Aleluia. Aleluias. Deus tem algo para liberar nesse tempo sobre a tua vida. Talvez tu veio aqui para receber uma oraçãozinha, mas Deus veio para derramar o seu Espírito nesse lugar, irmãos. Aleluia. Quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer potencializar você. Deus quer te levar a uma nova dimensão. A Bíblia diz que as águas, nós podemos entrar nas águas de Deus, nas águas do Espírito, mas elas podem só estar nos nossos tornozelos. Mas a Bíblia diz que se nós buscarmos, andarmos mais um pouco, diz que as águas vão para os joelhos. E se eu andar mais um pouco, as águas vão estar dando nos lombos. E se eu for mais um pouco, eu não vou ter como andar, eu vou ter que nadar nas águas do Espírito, irmãos. Não importa o quanto você viveu, o que você fez na sua história, Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Eu me lembro que eu nasci dentro de um contexto dessa igreja, que eu fiz parte de uma igreja tradicional, uma boa igreja. Falava-se de Jesus, pregava-se sobre santidade, sobre caráter, mas a gente era como aquele grupo em Efésios, no capítulo 19 de Atos. Nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Tinha os 12 discípulos lá e eles foram batizados no batismo de João, no batismo do arrependimento, mas eles não tinham nunca ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo veio e ora para que eles recebessem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que tanto falavam em línguas como profetizavam. E eu, dentro desse contexto, então falei: Deus, estava feliz com isso, estava feliz, mas eu ouvi um irmão falando, dizendo algo sobre o batismo do Espírito Santo e tal, e eu disse assim para ele. Ele tinha ido do Brasil, um casal aqui de Campo Grande, tinha ido para lá e falado sobre isso. Eu senti que eu falei assim para ele: eu quero isso que você está falando. Marcamos um dia, ele veio orar por mim, o casal vieram orar, ministrar para que eu recebesse o batismo do Espírito Santo, e não aconteceu exatamente nada. Nada de nada, não senti nem um calafrio, não senti nem um ventinho, nada de nada, mas eu sabia, isso é de Deus e eu quero. E eu comecei a orar e buscar a Deus. Falei: Deus, por que eu não recebi? Por que eu não fui cheio do Espírito Santo? Daí eu venho para o Brasil, participo de um evento aqui no Brasil. E naqueles dias era um retiro espiritual, e eu não tinha fome, não tinha vontade de comer comida. Então fiz um jejum, falei assim: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Daí teve um momento de oração, que nem era por batismo do Espírito Santo ainda, era por cura. E alguém veio orar, orou por mim, e pela primeira vez eu caí no chão, irmãos. Pensa, se tu já foi de uma igreja tradicional, tu sabe que isso não acontece. Quando acontece, ainda tem muita crítica. Mas eu sei que eu caí no chão, e eu senti, irmãos, um poder, como uma eletricidade, da cabeça aos pés, dos pés para a cabeça, indo e voltando. E eu falei: estou gostando disso. E falava assim bem baixinho: Senhor, eu quero mais, porque eu sou descendente japonês, irmãos. Nós somos, vamos dizer assim, introvertidos. Nós não queremos nos expor nem aparecer, só na nossa, tímidos muitas vezes. Então eu dizia, mas minha vontade era de gritar, e aquele negócio aumentando, e eu dizia: Senhor, eu quero mais.
E aquilo é aumentando, 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 parecia que eu explodi. Teve a ministração depois do Espírito Santo. Eu fui cheio de Deus. Fui cheio de Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Coisas que eu nunca tinha vivido. Coisas que eu nunca tinha vivido. Falei, Deus, eu sei que isso é do Senhor, eu sei que isso é importante. Volto para o Japão, Deus começa a me usar como nunca usou antes. Volto lá, nós fazíamos uma vez por mês um churrasco evangelístico, porque no Japão não tem um churrasco igual no Brasil, né? A gente comprava carne da Austrália, que era mais barato, fazia aquela churrascada, 40 quilos de carne, o povo olhava aqui, ficava maravilhado e tal. Era para arrecadar dinheiro para a gente comprar um espaço no Japão, mas também se usava para evangelizar os japoneses, brasileiros, peruanos que lá estavam. Mas antes disso eu estava conversando com os dois meninos, dois jovens da igreja. Os dois jovens assim, que se tu olhasse para a tua igreja, seriam as pessoas mais consagradas, mais dedicadas. E eu estou conversando com eles e falando sobre o pecado. Como que o pecado, é terrível na nossa vida, em todos os sentidos, na vida espiritual, emocional, em todos os sentidos, o pecado realmente produz morte. E estou conversando assim, só estou conversando, eles conheciam mais a Bíblia do que eu, mas eu estava compartilhando com ele coisas que eu tinha aprendido, que tinha esfriado a minha fé por um período, e eles começam a chorar. Nessa conversa, eles começam a chorar. E aí, eu olho para aquela situação, na minha mente já veio o seguinte: se os dois mais crentes da igreja estão chorando que eu estou falando do pecado, imagine o resto. A coisa está feia. A coisa está feia. E Deus começa a me usar. A igreja, nesse tempo, estava passando por um inverno espiritual. As pessoas estavam desanimadas, muitos já nem iam mais na igreja. E eu vi aquela situação e eu convidei, eu não era líder da igreja, apenas um membro da igreja, e eu convidei dois anciãos que estavam lá na nossa igreja. Conversei com o meu pastor e falei: pastor, vamos orar pela igreja. Eu vou na igreja junto com o senhor, e todos os dias vamos orar. E todos os dias, irmãos, das 6 às 7 da manhã estávamos lá. Nesse tempo eu trabalhava, entrava no serviço 10 da manhã e saía meia-noite, todos os dias. Mas 6 da manhã estava lá, orando pela igreja, orando por um avivamento, orando pela restauração dos irmãos que não estavam mais na igreja. Fizemos isso 4 meses. Todas as pessoas que nós oramos retornaram para o Senhor. No final daquele ano de 2000, acontece um grande mover na igreja. Um grande mover. Muita gente foi cheia do Espírito Santo. Daqueles 40 membros da igreja, 5 se consagram ao Senhor. 5 se consagram ao Senhor. Um índice maior do que da igreja dos Moravos, que a cada 12 pessoas, um se consagrava ao ministério. Porque, irmãos, quando há um mover de Deus, as pessoas se rendem ao Senhor. E elas estão dispostas a fazer o que Deus manda, irmãos. É muito mais do que vir por culto, para reunião. É muito mais do que isso. Por isso que nós precisamos de um mover do Espírito Santo novamente. E o Senhor começa a me usar nisso, e eu começo a buscar Deus, começo a buscar o Senhor, porque eu sabia que havia mais de Deus. Não acontecia curas na igreja. Era uma boa igreja, irmãos, mas não tinha curas, não tinha milagres, não tinha nada, não tinha profecias, não tinha nada disso. E começamos a orar e a buscar isso. Mas
Veja, quando tu experimenta o mover de Deus, sempre vai haver aqueles que se maravilham e aqueles que criticam, que zombam. Foi o que aconteceu aqui. Alguns ficaram maravilhados, mas alguns começaram a zombar. Porque aonde há mover de Deus, vai haver também resistência. Nem é do diabo, é dos religiosos. Não é do diabo, é dos religiosos. Porque eles acham que sabem tudo, e quando Deus faz algo novo, eles começam a criticar o novo de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim também. Sempre que há um mover de Deus. E daí então, fomos perseguidos e tal, por causa disso. E eu me consagrei ao ministério, eu e minha esposa, viemos do Japão para São Paulo, estudei 4 anos. Mas fui parar numa igreja que era mais resistente ainda ao mover de Deus. E um dia o pastor diz assim para mim, e para toda a igreja, ele falou assim: se quiser que o Márcio seja pastor nessa igreja, vai ter que trabalhar muito na vida dele. Mas não era questão de caráter, irmãos, era questão de fé e experiência com Deus. E eu veio para Campo Grande, e nesse processo todo, Deus então está me restaurando, porque eu me senti assim, falei assim: meu Deus, eu com 2 filhos pequenos, servindo integralmente no ministério, não tinha outro trabalho, e sabia que era a vontade de Deus aqui, não era para eu ficar arrumando outro trabalho, era para ficar ali servindo ao Senhor. E diante dessa situação, então eu me fechei ao mover de Deus, e foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque se não há mover, irmãos, não há vida de Deus em nós se manifestando, não há luz de Cristo sendo resplandecida em nós, e a gente não faz diferença nenhuma. E volto numa nova jornada de buscar mais a Deus, e buscar mais a Deus. Jejuns mais prolongados, de 2010, 9 a 2018, todos os meses eu ia para uma chácara com um amigo meu, com alguns discípulos às vezes, passar 1, 2, 3, 4, 5 dias jejuando, buscando a Deus. Era muita luta, né? Muita humilhação, né? Porque quando eu chego em Campo Grande, eu tinha terminado o seminário lá em São Paulo e vim para cá, e eu nunca vi tanto japonês endemoniado. Mas tinha japonês endemoniado, irmãos. O povo que se convertia, mais carregado. E eu não sabia expulsar demônio, eu tinha medo, na verdade. Eu tinha medo. No seminário, eu não sei o batista, mas eu fiz da Metodista Livre, que era da linha arminiana, que é semelhante à igreja que eu fiz parte. Mas não se ensina essas coisas. Eu me lembro em São Paulo, eu era ainda seminarista, e a gente tinha um trabalho social com uma comunidade carente, e uma irmã, ela me liga, fala assim: Márcio, vem aqui que tem uma pessoa endemoniada. Eu falei: meu Deus, era 3 da tarde. Eu pensei: isso é hora de ficar endemoniado, porque eu achava que só ficava à noite. Aí me ajoelho na cama e falei assim: Deus tem misericórdia de mim, mas eu tenho que ir. E fui, porque eu não queria ser como um pastor que tinha sido pastor da igreja, que uma vez foi chamado para expulsar o demônio, mas ele não foi, porque disse que tinha brigado com a esposa, então não tinha autoridade, não foi. E daí os membros da igreja, pastor, ficaram assim: pô, se o pastor não vai, então nós que não vamos, né? Eu falei: eu tenho que ir. Eu fui e tal, chego lá, a irmã fala assim: ó, tá nessa quartinho, né? Era uma favelinha lá. Eu pego, abro a porta e falo assim: não, Jesus! Eu dou um grito para ver se eu escuto, assustava o demônio, né? Se ele tivesse medo do meu grito. Daí tal, graças a Deus a mulher já estava sentada na cama e estava sã já. Irmãos, tu não sabe a minha alegria e minha gratidão a Deus aquele dia. Aí eu chego em Campo Grande, tinha um casal na igreja que trabalhava com essa questão da libertação. Eu falei assim para eles, eram meus amigos, eu já conhecia eles. Falei assim: ó, quando tiver tu me chama. E, irmão, era toda semana, quase todo dia nós tínhamos que ir na casa de alguém que estava endemoniado. Aí não estou nem um mês aqui,
Ele falou assim: Márcio, nós vamos fazer uma visita para tal família. Eu falei: tá bom, passa aqui que eu vou. Que eu queria aprender, né? Tem que aprender com alguém. Daí estamos lá, chegamos na casa, a mulher está lá, endemoniada, já sei convertida, tal, envolvimento pesado no passado no terreiro, espiritismo, um monte de coisa, fazia trabalho no cemitério, meu Deus do céu, uma coisa de louco. Daí chegamos lá endemoniada e está lá engatinhando, e ele lá orando, dizia assim: em nome de Jesus, sai. E ela respondia assim: não sai não. Falava em voz de criança, os Exus mirins, e falava em voz de criança: não sai não. Aí ele falou assim para mim: mas vai agora você. E eu pensando: pô, se o cara não conseguiu, quem vai ser eu para... Aí eu tô lá: sai. E não saía. Não sei nem o que aconteceu, não me lembro desse momento humilhante. Um dia chega na igreja uma pessoa na igreja, porque na igreja tinham algumas pessoas que trabalhavam, eram só 3 só. Nesse dia não estava nenhum dos 3 na igreja. Eles não tinham ido, não me lembro o que tinha acontecido, mas não estavam na igreja. E o Ministério do Louvor, uma irmã fez uma oração, disse assim: Deus, não deixa entrar nenhum demônio na igreja hoje. Tu acredita que a mulher chegou na porta da igreja e não conseguiu entrar? Ficou parada lá, e o culto rolando, louvor abençoado e tal. Aí alguém fala assim: pastor, tem uma mulher passando mal lá. Aí eu vou lá, porque só estava eu de pastor, eu era pastor de jovens nesse tempo. E aí então eu vou lá. Não tinha outros pastores, não estavam, o pastor presidente não estava. Acho que estava tendo algum evento, eles tinham todos saído para esse evento. Chego lá, vamos levar a mulher para gabinete pastoral. E a mulher, irmãos, ela ficava deitada como uma serpente, assim, ó. Como uma serpente. Parecia filme de terror aquele negócio. Aí eu chamei mais algumas pessoas, né? E estamos lá. Sai. 2 horas. Eu sei que nessas 2 horas lá, ela está lá assim. Eu piso no cabelo dela, arranco um tufo de cabelo na cabeça dela. O demônio saiu, mas sai o cabelo em nome de Jesus. Então não quer sair, então fica aí então. Eu sei que depois ela voltou ao normal e foi embora, né? Mais 1 ano. Era um caso assim extremo, irmãos. Extremo, por quê? Ela foi gerada no centro, com o pai de santo endemoniado, com a mãe dela, consagrada desde o ventre. Na semana que ela foi na igreja, ela ia se matar. Ela encontrou uma irmã da igreja, ali perto ali do Preto Velho, tem uma escola ali, tem uma escola ali. E daí então ela estava lá, ia se matar. A irmã encontra com ela e fala assim: não, vamos na igreja. Aí ela foi, e nessas condições, todos os dias nós íamos na casa dela orar com ela, pedia para ler a Bíblia, o olho ficava embaçado, pastor, ficava branco, tu via isso? Obrigado, irmão. Nós lemos a Bíblia para ela ouvir, o demônio tapava os ouvidos dela, e foi assim. Mas graças a Deus no final deu certo lá e conseguimos, batizou e tal. Mas ali eu falei assim: nós precisamos de poder. Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas Senhor, eu sei que o Senhor tem algo mais que nós precisamos. E comecei a orar e buscar a Deus, fazer jejum 7, 21, 40 dias de jejum. E começa, à medida que nós íamos nos consagrando mais poder de Deus começava a ser liberado. Quando começa o Covid, eu tinha feito antes do Covid um jejum de 40 dias. E aí veio o Covid, aquela situação toda, fecha, né? O pessoal com medo e tal. E eu digo assim: Senhor, eu não vi ninguém sendo curado do Covid assim instantâneo.
Eu sei que muitas pessoas foram, mas não instantaneamente, mas graças a Deus que foram. Aí eu falei assim, vou fazer um outro jejum. Fiz os 7 dias de jejum. Falei, Deus me dá poder para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Isso era janeiro de 2021. Quando é fevereiro, nós tínhamos uma escola online de ativação profética e sobrenatural, e tinha uma pastora de Santa Catarina participando dessa escola. E numa noite ela estava muito mal, estava com Covid, estava muito mal, se esforçou para estar na aula online. A família toda, os filhos pequenos, o marido, tudo com Covid. E daí eu estou orando, de repente Deus me dá uma visão, abre a minha visão, e eu vejo um anjo chegando na casa dela, e digo assim para ela: pastora, tu vai ser curada do Covid agora, porque chegou um anjo do Senhor para te curar. Ela começa a tremer e começa a chorar. Eu estou olhando na tela do computador, e ela tremendo e chorando, 3, 4 minutos. Quando passa esse tempo, todos os sintomas do Covid tinham cessado na vida dela. Aleluia! Todos os sintomas. Glória a Deus. Todos os sintomas. No dia seguinte eu ligo para ela, eu falei assim, eu estava meio incrédulo, que era a primeira vez que eu tinha visto uma cura instantânea, né, do Covid. Então eu estava meio incrédulo, falei, será que foi só emocional? Vou mandar uma mensagem para a pastora para ver como que ela está. Daí ela me manda mensagem: olha, pastor, não somente eu fui curado, mas meu marido e os 2 filhos pequenos também foram curados para a glória de Deus. E eu começo a fazer então naquele tempo lives, porque algumas pessoas da igreja também pegaram, e outras pessoas de fora que a gente conhecia, e eles entravam todas as noites, tinham meia hora de oração, e o povo começou a ser curado do Covid, curado dos sintomas do Covid, dos sintomas não, das sequelas do Covid e tal, e um monte de gente curada, irmãos, para a glória de Deus, porque Deus não mudou. O que Ele era, Ele é e Ele será. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente, irmão. Aleluia. O que mudou foi a igreja, fomos nós. Então nós temos que buscar. Quando eu oro acerca de algo, eu vejo que não aconteceu nada. Senhor, eu quero me consagrar então um pouco mais. Para quê? Para receber algo novo de Deus, para receber algo novo do Senhor. E a gente sendo curada de várias coisas, irmãos, de coração, gente sendo curada de aneurisma, gente sendo curada do fígado, do pâncreas, da dengue. Em vários momentos a gente se curada. E cada vez mais o quê? Eu sei que há algo mais de Deus. Algo mais. Eu estou assim animado por algo que aconteceu 2 noites atrás. Aleluia. Porque o senhor da nossa igreja, ele tem 88 anos, pastor. Ele foi diagnosticado com influenza e ele estava mal. A saturação estava em 76. Daí eu fiz uma videochamada para nora dele, falei assim, vamos fazer uma oração por ele. E começamos a orar por ele. 40 minutos orando. E durante esse período de oração começou a subir. 76, 78, 80, 81, 86, parou no 86. Mas eu vi o espírito da morte lá. E ele querendo desistir da vida. E como ele ia orando com ele, quando deu 40 minutos, Deus nos deu a vitória sobre aquele espírito da morte. Pela primeira vez, Deus nos deu graça para vencer a morte. Ele está internado ainda. Foi internado, tal, porque foi diagnosticado pneumonia, não sei o que lá, um outro nome lá. Mas naquela noite, o espírito da morte estava lá. Não sei, eu acredito que não vai morrer. Mas não foi naquela noite. Não foi naquela noite. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder do Espírito Santo para nos revestir, para sermos testemunhas do Senhor, irmãos.
E Deus tem nos dado graça para muitas dessas coisas. Eu estou ministrando isso, essa palavra, eu estou trazendo para você. Por quê? Porque Deus vai te usar. Deus quer te usar, irmãos, para você viver algo que você nunca viveu. E você vai viver em nome de Jesus. Talvez tu venha aqui para pedir uma oração, para receber uma oração do seu pastor acerca de um problema que tu está enfrentando, uma situação. Isso é importante, irmãos. Eu não estou dizendo que não é importante, mas eu quero que você entenda. Eu estou aqui em nome do Senhor para te dizer: há um poder do Espírito Santo a ser liberado sobre a tua vida. Deus me mostrou, irmãos, quando eu estava aqui no louvor, muitas pessoas aqui estão desanimadas e cansadas. Há muitas pessoas que estão cansadas e desanimadas. Na hora do louvor, que é um momento de celebração, quase tu não ouve voz. Você não vê alegria, é porque tem algo. E Deus disse assim para mim: tem muitas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Muitas pessoas estão sem esperança. Quando não se tem esperança, irmãos, nós entramos até em depressão. Não estou falando em questão de salvação, estou falando de vida e vida abundante. Porque Jesus não veio só para salvar, Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Aleluia! Você sabe como eu sei quando uma pessoa está animada, esperançosa? Quando tu olha no rosto dela e vê os seus olhos brilhando. Aleluia! Porque ela não está olhando só a circunstância, ela está olhando por algo que ainda vai acontecer. Quando tu se perde em meio às circunstâncias, tu perde a esperança. Mas quando tu sonha os sonhos de Deus, ainda que você passe por lutas, você sabe que não é o final da história. Aleluia! Que Deus tem algo mais. Glória a Deus! Glória a Deus, porque existe uma história na igreja que começou debaixo de uma árvore e hoje tem um lugar, uma estrutura para realizar os cultos. É bom isso, irmãos? É bom. Mas é o final da história? Não é, irmãos. Porque o dia que você para de sonhar, você para de viver. Somente sobrevive. Mas o apóstolo Pedro, ele fala algo interessante. Uns estão maravilhados, outros estão zombando. Então Pedro se levanta e ele fala assim: olha, nós não estamos embriagados não. É 9 da manhã, terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é uma profecia de muitos anos atrás, citada em Joel, e que lá nessa profecia dizia o seguinte: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem é que profetizava na antiga aliança? Era todo mundo, irmãos? Não era. Normalmente só os profetas. Mas era para ser só os profetas? Não. Um paradigma estava sendo quebrado aqui. Paradigmas são coisas que impedem as pessoas de viverem o novo de Deus, sabia? Porque a gente pensa assim: quando nós iniciamos, a gente fazia assim, então a gente tem que continuar fazendo assim. Só que hoje são outros dias, irmãos. Como eu disse para vocês, princípios e valores não mudam, mas tem coisas que podem mudar. Não é verdade? Lá no passado podia ter instrumento, hoje tem, graças a Deus. Mas não é só a nível musical que deve se mudar. Não é só a nível musical. Porque às vezes se fica fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito,
pode ser até uma coisa boa, mas se torna às vezes maçante, desinteressante. Mas quando há o mover do Espírito Santo, somos guiados por Deus, tudo pode acontecer. O novo de Deus pode se manifestar. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Veja, profecias, sonhos, visões e sonhos. Sabe o que é isso, irmãos? Que aonde há mover do Espírito Santo, vai haver um mover profético naquele lugar. O mover profético vai trazer coisas futuras, porque profecias, sonhos e visões apontam para algo futuro, não para algo do momento. E quando vem as coisas futuras, você pode estar até hoje no deserto, mas você sabe que tem uma Canaã para ser conquistada. Aleluia! Sabe o que Deus tem para você? É muito mais do que você está vivendo. E se você buscar, Deus vai mostrar, vai falar com você. Então muitas pessoas estão vivendo só um momento, só esse momento. Mas o Espírito Santo tem coisas a realizar em nome de Jesus. E daqui a 7 anos, esse lugar aqui vai estar pequeno. Amém. Só o pastor que creu. Porque até profecia é só para quem crê. Profecia, nem toda profecia, ela é incondicional, irmãos. O que é uma profecia incondicional? Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Vai voltar, independente se tu crê ou não. Vai voltar. Glória a Deus. Mas a maior parte das profecias, elas são condicionais. Condicionais ao quê? A fé e a obediência. Deus, quando tira o povo do Egito, era para morrer no deserto, sim ou não? Não. Era para entrar na terra prometida. Por que eles não entraram? Por causa da sua incredulidade. Mas a outra geração entrou. Eu estou profetizando aqui que daqui a 7 anos, daqui a um fechamento do próximo ciclo, não só essa igreja vai estar cheia, como vai ter aberto congregações em outros lugares. E quem crê vai ver isso aí. Porque para ver a glória de Deus precisa crer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração aqui. Porque Deus me mostrou muitas pessoas cansadas e desanimadas. Que está assim, se arrastando do seu dia a dia. Alguns é como se a fé, a esperança tivesse com um fiozinho só. Um fiozinho de esperança. E que olha para um lado não vê saída, olha para o outro também não vê, passou a vida. E que isso tem gerado um cansaço e um desânimo enorme. Se você for essa pessoa, eu queria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus. Depois do culto não vou orar, viu, irmãos? O que Deus quer fazer, vai fazer agora. Porque tem tempo e hora para as coisas acontecerem. E se você é essa pessoa que tem estado cansado, sobrecarregado, é hora de chegar aos pés de Jesus para que Ele alivie o seu cansaço. Se coloque diante do Senhor aqui na frente. Se puder, se ajoelha e ore ao Senhor. Ore ao Senhor e derrame o seu coração. Não tem só elas, tem homens aqui assim. Eu, se fosse você, viria. Homem às vezes é muito orgulhoso.
Mas isso é para que haja um renovo de Deus. Nós perdemos a visitação de Deus. Aleluia. Irmã, você